Fala pessoal, beleza? Lucas Mizumoto aqui para mais um vídeo no Tempo de Tela. Hoje eu vou falar um pouco sobre 1917, filme novo aí do Sam Mendes, né, diretor de Beleza Americana e que é um dos grandes favoritos pro Oscar 2020. Bora lá? O filme protagonizado aqui pelo Dean Charlie Chaplin e pelo George Mackay conta a história de dois soldados britânicos durante a Primeira Guerra Mundial, que eles têm a missão de levar, da infantaria onde eles estão, uma mensagem para uma outra infantaria para impedir um ataque contra os alemães, porque a infantaria deles descobriu que é uma emboscada na verdade. Então eles dois vão sozinhos, tentando atravessar as trincheiras e todo o cenário que eles encontram imersos nessa guerra, dentro da França, para fazer essa missão literalmente do ponto A ao ponto B. É interessante observar aqui que, embora seja uma história muito simples, é literalmente isso do ponto A ao ponto B, a gente não tem tanto desenvolvimento dos nossos personagens, a gente tem algumas pistas ao longo da história de quem são eles, quais são as relações entre eles e entre as famílias, por exemplo, o que o filme realmente se preocupa em fazer a imersão na guerra, Literalmente a gente vê o que é estar na guerra por um dia, Todos os horrores, todas as tensões, todos os percalços que esses soldados encontram. E o filme faz isso muito apoiado na sua técnica. A gente tem aqui o diretor de fotografia, o Roger Deakins, fazendo um filme que tenta emular, a gente sabe que não é um plano de sequência do início ao fim, ou seja, seria como se eles tivessem dado play na máquina. Assim começa o filme e só termina no final do filme. E o filme faz isso de maneira muito interessante, aproveitando tanto espaços reduzidos, afinal de contas a gente está falando de trincheiras, quanto cenas abertas, para mesclar e trazer um dinamismo forte para a tela e que realmente cria esse senso de imersão e urgência. Pelo fato do filme não parar, toda hora a gente está vendo os personagens correndo, tentando fugir, tentando se esconder, e isso realmente aumenta a questão da tensão e até do drama em certos momentos, quando a gente tem essa parte da perda. Porque, por exemplo, se alguém morre, se alguém some, você não pode parar, afinal de contas está na guerra. Então você deixa aquela pessoa ali para trás e ao mesmo tempo, embora seja uma coisa corrida, você sente essa angústia de ter deixado algo para trás. Então, nesse sentido de imersão na guerra, aproveitando tanto o drama quanto o suspense, a partir da sua escolha narrativa, pela fotografia principalmente, o filme acerta muito. Além dessa questão da fotografia, o filme também acerta muito na sua questão de som, afinal de contas a gente está falando de filme de guerra, isso é fundamental. Qualquer momento de tensão, onde o cara está escondido, ele escuta um tiro, então ele está andando, ele é surpreendido, se você não tem um som muito forte envolvendo ali, não funcionaria. E aqui o som também casa. Então, assim, no que diz respeito às partes técnicas do filme, fotografia, som, direção, isso tudo realmente é muito forte e eu acredito realmente que vão ser prêmios quase certos para esse filme. Outro acerto aqui também, é a escolha da Primeira Guerra Mundial como plano de fundo. Afinal de contas, é uma guerra que tem essa coisa mais de claustrofobia muito forte. Afinal de contas, as trincheiras são muito reduzidas e é uma guerra realmente de busca por território muito pequeno, no sentido de os caras levavam literalmente dias para conseguir andar, sei lá, centímetros. Então, essa coisa da urgência é muito interessante. E outro ponto também, que influencia na parte da montagem, como eu tinha comentado, na verdade, do plano de sequência, a missão deles tem um prazo de validade, ou seja, eles têm que fazer isso em um determinado tempo. Então, como é um filme corrido, essa coisa acaba criando uma certa metalinguagem entre a sequência que está sendo gravada, digamos assim, e a sequência temporal, de fato, que os personagens têm que correr. Então é mais um acerto aí entre técnica cinematográfica e roteiro que eu acho muito interessante. E por fim, acho que também dá para destacar a questão das atuações, não exatamente em diálogos, até porque é um filme com poucos diálogos, para ser bem sincero, mas a entrega física dos atores. Você tem realmente os caras dando o sangue aqui, sabe? Correndo, pulando, muitas questões realmente físicas são apresentadas, e então eu entendo o fato deles não estarem concorrendo a prêmios principais de melhores atores, porque eles não têm aqueles grandes momentos, aqueles monólogos, frases muito extensas, ou então cenas que exijam uma mudança de característica física e tal, mas você vê que tem essa preocupação realmente do esforço, então isso também é interessante e complementa essa ideia imersiva que eu falei. No entanto, embora toda essa questão que eu falei estética funcione muito bem, toda essa questão da imersão também seja interessante, me incomoda um pouco a gente não ter uma relação muito forte com os nossos personagens. Como eu disse, a gente tem uma pincelada aqui e ali sobre a história deles, mas nunca é aprofundado e nunca tem uma carga dramática de fato neles. Então, são personagens realmente muito mundanos, são pequenos soldados dentro de um contexto muito grande, mas justamente por isso me incomoda um pouco, porque a ideia de imersão funciona, só que ao mesmo tempo o que acontece com eles para mim é meio diferente. Então, é uma coisa realmente faca de dois gumes de você ter essa preocupação de trazer
a grandiosidade a partir do mínimo, só que ao mesmo tempo esse mínimo não tem um apreço tão forte, então você não consegue se apegar com seus personagens. Então, de maneira geral, 1917 é um filme que funciona muito bem nessa questão de trazer essa perspectiva da imersão na Primeira Guerra e de mostrar, a partir dos seus recursos audiovisuais, essa narrativa. Eu acho que a ideia de pensar o roteiro funcionando para a maneira como o filme quer ser dirigido é muito interessante, mas o fato de você não ter personagens com arco de desenvolvimento muito grande perde um pouco da emoção que o filme pode trazer ainda mais. No entanto, ainda assim é um grande filme, é franco favorito para muitas categorias do Oscar, inclusive eu acho que até para melhor filme. E você, já viu 1917? Coloque nos comentários sua opinião sobre o filme e sobre esse vídeo também. Não esquece de dar um like se você gostou do vídeo, se puder compartilha para outras pessoas. Não esquece também de se inscrever no canal, porque tem bastante vídeo de crítica, não só de filmes, mas também de séries saindo por aqui. Então é isso, galera. Um abraço e até a próxima.